Olá, esse é um vídeo do projeto Lendo Ficções e hoje eu vou conversar com vocês sobre o conto A Loteria da Babilônia. A Loteria da Babilônia é um dos contos do Borges que mais me perturba, porque eu faço uma leitura dele que talvez não fosse a leitura que o Borges fizesse, que é uma leitura assim de alegoria política, mas o Borges não é muito dado à alegoria política, então ele provavelmente nem estava pensando nisso. O conto conta a história de uma loteria que tinha na Babilônia que vai ganhando certas características assombrosas com o tempo. O conto é narrado em primeira pessoa por um personagem que está fora da Babilônia no momento. É como se sair da Babilônia fizesse ele perceber as estranhezas desse sistema. E ele então vai contando o que acontece, qual foi a evolução desse sistema. A Loteria da Babilônia teria surgido como um jogo comum, de sorteio comum. As pessoas compravam por um valor baixo uns pedacinhos de pergaminho ou de pedra que tinham símbolos. Havia um sorteio, quando aquele símbolo era sorteado, a pessoa ganhava um prêmio em moedas de prata. Acontece que as pessoas começam a se revoltar e a ficar muito insatisfeitas contra esse sistema da loteria, porque eles acham um sistema excludente, porque as pessoas pobres não podem apostar, porque as pessoas ricas podem dobrar a aposta. Começa a haver um certo preconceito social contra quem não aposta, e a loteria, então, a companhia, como é chamada a empresa, vamos dizer assim, que é uma empresa misteriosa que organiza a loteria, ela vai se adaptando. Então, uma das primeiras adaptações que ela faz é que o sorteio não vai gerar só prêmios bons, ele vai gerar também punições. E isso acontece porque as pessoas estavam insatisfeitas no sentido de que elas não queriam só ter esperança em relação a essa loteria, mas elas também queriam ter medo. Estranho, perturbador. Então, de um ponto em diante, as pessoas podem, por exemplo, se o número delas sair, ganhar uma tortura física de prêmio. As loterias fracassaram porque, como diz aqui o narrador, não se dirigiam a todas as faculdades humanas, mas unicamente à esperança. Esse é um dos contos onde o Borges mais exerce a ironia, ele é muito irônico. Então, num determinado momento, ele vai dizer assim: ninguém ignora que o povo da Babilônia é muito devoto da lógica e mesmo da simetria. Claro que não, né? E aí ele vai falar um pouco sobre essa reclamação do povo, né? Era incoerente que os números faustos, os números felizes, fossem computados em moedas redondas e os infaustos em dias e noites de prisão. Alguns moralistas argumentaram que a posse de moedas nem sempre determina a felicidade, que outras formas de satisfação talvez sejam mais diretas. E muito medo dessas formas de satisfação, visto que as pessoas querem sentir medo também, né? Elas não querem sentir só esperança, elas também querem... Parece que elas querem essa sensação de insegurança mesmo, né? De que qualquer coisa pode acontecer. Ainda com as punições e as prisões, as pessoas ficam muito insatisfeitas porque as pessoas ainda têm que pagar para participar da loteria. Então não é todo mundo que participe e aqueles que não podem participar ainda continuam sendo punidos. E então a companhia toma uma decisão. Ela decide que essa loteria vai se tornar geral, gratuita e secreta. Vejam que perturbadora essa passagem. O povo alcançou plenamente seus fins generosos. Em primeiro lugar, conseguiu que a companhia aceitasse a totalidade do poder público. Isso não é um eufemismo. Essa unificação era necessária dada a vastidão e a complexidade das novas operações. Em segundo lugar, conseguiu que a loteria fosse secreta, gratuita e geral. O que significa que todas as pessoas da Babilônia estavam incluídas na loteria, elas não precisavam pagar e elas não iam saber quando acontecesse o sorteio. Ou seja, a vida delas, no mais mínimo detalhe, poderia ser afetada porque houve um sorteio da loteria. Mas elas não iam nem saber. Então,
A loteria passou a definir coisas importantes, como se a pessoa vai morrer e quem vai matar, quem vai cometer um assassinato, como coisas aparentemente insignificantes, como se um pássaro vai gritar às 2h43. O narrador diz assim: uma jogada feliz podia motivar sua elevação ao concílio dos magos ou ao aprisionamento de um inimigo, notório ou íntimo. Ou ainda o encontro na pacífica treva do quarto, da mulher que começa a nos inquietar ou que não esperávamos rever. Uma jogada diversa, a mutilação, a variada infâmia, a morte, às vezes um único fato, o grosseiro assassinato de C, a apoteose misteriosa de B. Era a solução genial de 30 ou 40 sorteios. O que acontece? Qualquer coisa aleatória pode acontecer com esse sorteio. Ou seja, a loteria se confunde com a própria vida. Em muitos casos, o conhecimento de que certas felicidades eram simples produto do acaso teriam diminuído sua virtude. Para evitar esse inconveniente, e os agentes da companhia lançavam mão de sugestões e de magia. Olha aí o perturbador desse conto. Em primeiro lugar, as pessoas clamam por uma loteria, por um sistema que controle todos os aspectos da sua vida sem que elas saibam. Eu faço uma leitura bem negativa desse conto, que é a leitura que eu falei que talvez Borges não estivesse pensando, porque ele não era dado a alegorias políticas, que é da loteria como um sistema totalitário, né? E talvez eu faça essa leitura hoje, porque a gente vive um período político complicado, onde as pessoas ficam clamando pelo retorno da ditadura, né? As pessoas não têm memória. E o Borges, que tinha um posicionamento político muito controverso, porque ele era muito anti-Perón, e algumas pessoas achavam que ele tinha simpatia por certos ditadores. Isso nunca foi provado. Na verdade, o que se lê, quando você lê biografias do Borges, a gente percebe que ele era absolutamente contrário a qualquer regime totalitário, fosse ele comunista ou militar. Mas eu não consegui não pensar nisso, num povo que conclama por um sistema que controla toda a sua vida, inclusive um sistema que pode te prejudicar seriamente. Só que essa passagem que eu acabei de ler, de que para evitar esse inconveniente de que a felicidade das pessoas fosse uma coisa meramente aleatória, e aí os agentes da companhia lançavam mão de sugestões e de magia, me traz para uma questão que eu sempre volto quando leio, que me faz muito procurar livros existencialistas, que é o problema da falta de sentido. Esse insight, eu acho, da falta de sentido da vida, eu comecei a ter depois que eu li o Camus com O Estrangeiro, né? E depois que eu li o Viktor Frankl com Em Busca de Sentido, que são livros... O do Frankl eu tô sempre falando. E porque você percebe que as pessoas não podem ter momentos de felicidade aleatórios, pelo acaso. É como se elas precisassem de regras. E aí o conto se relaciona todo à ideia principal de Tlön. E a gente vê desde que o projeto Ficções começou como as proposições do Ficções são lançadas no Tlön Obstétrics, o primeiro conto, e depois vão sendo desenvolvidas de modo mais ou menos específico nos outros contos. Então, Pierre Menard vai pegar um ponto específico, As Ruínas Circulares vai pegar outro. E aqui, o que a gente percebe é que o que as pessoas querem com essa loteria que controle a vida delas? A ilusão de que existe alguma regra que está fazendo com que as coisas aconteçam daquele jeito. É uma rejeição do povo, a falta de sentido do universo, né? Há um universo onde as coisas acontecem pelo acaso, e tanto que a ideia de que a felicidade delas pode não ter nada a ver com a loteria é terrível. Então a companhia precisa soltar aí uns boatos, umas explicações mágicas para que as pessoas achem que aquilo está relacionado. Ou seja, elas precisam dessa ilusão de uma regra, de algum sistema que determine o que acontece na vida delas. Essa ilusão de que elas não têm livre-arbítrio, de que as coisas acontecem por algum motivo, ou seja, elas têm uma razão de ser, elas têm um sentido. A grande ironia que o Borges faz no conto é que, ainda que as pessoas queiram essa impressão de algum motivo, de alguma organização, a loteria ainda funciona pelo acaso, porque ela se organiza por sorteios infinitos. Como ela tem que gerir cada aspecto da vida do homem, ela faz um sorteio que exige que haja um outro sorteio, e outro sorteio, são sorteios que vão se bifurcando, e são sorteios que vão se
que vão aumentando, né, progressivamente e que fazem com que a coisa volte pro acaso, né? Então, a própria ideia de sorteio já mostra que é um mundo comandado pelo azar, né? Então, ainda que se atribua alguma regra ou algum motivo, ou tente se atribuir para os fatos que acontecem na vida, esses fatos continuam atrelados a uma ideia de acaso e de azar. Porque, como o Borges disse em Clone Para Orbis Tertius, o mundo é absurdo demais, né? Ele é complexo demais e absurdo demais, de modo que nenhuma lei ou regra ou esquema que a mente humana cria é capaz de dar conta desse seu caráter absurdo. Ele vai ser sempre falho, em certa medida, ele vai ser sempre uma invenção do homem. Bom, no fim do conto, o narrador diz assim: esse funcionamento silencioso, comparável ao de Deus, a loteria virou Deus, basicamente, né? Até porque a companhia da loteria é secreta, ninguém sabe onde fica, ninguém sabe como funciona, as pessoas não se manifestam, né? Seja lá quem trabalha nessa tal dessa companhia, então ela equivale a Deus. Provoca toda sorte de conjecturas. Uma delas insinua de forma abominável que a companhia já não existe há séculos e que a sacra desordem de nossas vidas é puramente hereditária, tradicional. Outra julga a eterna e ensina que perdurará até a última noite, quando o último Deus aniquilar o mundo. Outra ainda declara que a companhia é onipotente, mas que só influi em coisas minúsculas, no grito de um pássaro, nos matizes da ferrugem e do pó, nos entressons do amanhecer. Outra mais pela boca de heresiarcas mascarados, que ela nunca existiu, nem existirá. Outra, por fim, não menos vil, argumenta que é indiferente afirmar ou negar a realidade da tenebrosa corporação, porque a Babilônia não é outra coisa senão um infinito jogo de acasos. Alegoria, metáfora do universo sem sentido. Então, só para recapitular aí as linhas interpretativas, a gente, tomando as proposições de Clone, pode pensar na loteria como um desejo humano de explicação das regras do mundo, de um mundo que é, né, absurdo e sem sentido. Então eles atribuem as coisas ruins e boas que lhe acontecem a uma loteria, que ninguém mais nem sabe quando acontece o sorteio, se acontece o sorteio, e aí essa passagem final, né, dessas teorias, desses grupos que dizem que não existe mais ou nunca nem existiu. E a outra, uma leitura possível, mas não necessariamente uma leitura que o Borges incentivasse, que é a da loteria, da companhia e da loteria como um sistema totalitário que controla toda a vida das pessoas, inclusive podendo prejudicá-las, e que curiosamente o povo pediu, clamou por esse poder. A última possibilidade seria então essa dificuldade do homem de lidar com uma falta de sentido da vida, né? De uma falta de justificativa. Isso, na verdade, se relaciona com a primeira, né? Com a primeira interpretação, que é de uma falta de explicação do mundo, né? Mas é a necessidade de que a sua alegria e o seu sofrimento sejam justificados por alguma coisa maior que ele, né? E que a ideia de que ele é feliz apenas pelo acaso é uma ideia terrível, né? Porque é como se a própria existência dele fosse uma coisa aleatória, né? Então, se há algo que pode me dar esse sentido, né? Eu me sinto mais justificado e mais integrado nesse mundo tão louco. É isso, me digam aí o que vocês acharam do conto e quais leituras vocês fizeram, né? Que linhas interpretativas vocês seguiram. Até a próxima, tchau!